E se um número simples, de 3 dígitos, carregasse uma história que atravessa séculos? E se esse código aparecesse em arte, lendas e rumores, sempre puxando a atenção? Hoje vamos investigar o famoso 666. Sem pânico, sem sensacionalismo. Só história, contexto e perguntas para você pensar e discutir com calma. Prometo uma leitura direta, jovem e prática. No livro que conhecemos como Apocalipse, há uma frase curta que fala de um número da besta. A tradição o registra como 666. É aí que nasce o mistério. O verso aparece em um capítulo cheio de símbolos e imagens, e o texto mesmo convida à sabedoria antes de interpretar sinais. Não é um aviso técnico, mas uma peça literária dentro de um discurso profético e simbólico. Ler esse verso isolado é como pegar uma única pincelada de uma grande pintura. Funciona melhor junto do resto. Apocalipse 13 descreve forças de poder, imagens de autoridade e sinais de lealdade. O autor usa animais e figuras caricatas para mostrar alianças humanas e estruturas de poder. Nesse clima, surge a ideia de um número que identifica certo tipo de fidelidade, uma forma simbólica de marcar escolhas sociais e políticas do tempo. Na tradição popular, o 666 foi frequentemente ligado a uma figura opositora, uma espécie de inimigo espiritual. Mas neste vídeo vamos referir a essa associação com termos neutros, como força sombria ou figura rival, para manter a análise histórica sem sensacionalismo. No mundo antigo, letras e números andavam juntos. Em hebraico e grego, por exemplo, letras tinham valor numérico, e isso fazia parte da leitura cotidiana. Converter palavras em números permitia fazer comentários críticos, sem expor nomes, ou criar jogos de linguagem que leitores instruídos captavam de imediato. Era uma prática comum, até funcional, e ajuda a entender por que um número podia carregar tanta informação. Gematria é só um nome chique para soma de valores. Cada letra tinha um valor, você soma e obtém um total. É como transformar uma palavra em um código numérico reconhecível. Hoje usamos códigos e identificadores. Naquela época, a gematria cumpria parte dessa função mnemônica e interpretativa. Imagine somar as letras do nome de um governante e obter um número que circula entre leitores cultos. Esse número, isolado, vira rótulo, suficiente para sinalizar quem está sendo criticado ou apontado. Vê-se aí um mecanismo pragmático, não mágico, que permitia comunicar críticas mesmo sob censura. Entender esse procedimento muda nossa visão. O número deixa de ser enigma esotérico e passa a ser técnica literária. No simbolismo bíblico, o número 7 costuma representar plenitude. O 6, por contraste, pode sugerir algo incompleto ou insuficiente. Repetir o 6 3 vezes funciona como recurso de ênfase literária. É como grifar uma ideia. Em linguagem simples, é uma maneira de dizer a falha levada ao extremo, ou o imperfeito elevado como padrão. Nem todos os manuscritos concordam. Alguns papiros e cópias antigas registram 616 em vez de 666. Isso tem explicação técnica, variações de grafia, diferenças na transcrição entre línguas e até preferências locais dos copistas causavam mudanças. Encontrar 616 em certas tradições textuais é um lembrete de que o texto foi lido, copiado e transmitido por mãos e regiões diferentes. Dependendo do alfabeto e da forma de transliterar um nome, o total muda. Assim, 616 pode ser resultado de outra forma de escrever ou pronunciar o mesmo nome em outra língua. A coexistência das duas cifras mostra que a interpretação do número depende de como se traduz e de que tradição textual se segue, e por isso não é uma questão simples de certo ou errado. Quando o texto fala em marca, pense menos em um carimbo físico e mais em um símbolo de lealdade. Marca pode significar escolha prática, aceitar valores, seguir rotinas que modam identidade ou participar de sistemas que recompensam conformidade. É uma imagem poderosa para refletir sobre compromisso social e pressões de grupo. Há leituras que enxergam a marca de forma literal e leituras que a veem como metáfora. Uma postura equilibrada reconhece que textos proféticos usam imagens fortes para provocar reflexão ética. Às vezes, a imagem literal é sinal para uma realidade social. Outras vezes, é figura para uma escolha moral. O importante é não confundir o mapa com o território. Em cada época, o 666 foi reinterpretado. Já foi associado a imperadores do primeiro século, a eventos políticos medievais, a símbolos culturais modernos e, mais recentemente, a teorias que misturam tecnologia e medo popular. Em alguns momentos, essa associação popular tomou a forma de ligações explícitas a inimigos espirituais. Por isso, a imagem do número ganhou força simbólica. Mas sempre vale lembrar que o que muda mais é a leitura de cada época.
Transformar o número em objeto de caça ou pânico desloca a discussão do ponto principal. Quando o foco vira encontrar sinais em tudo, perde-se a análise histórica e o estudo sério. O texto bíblico, lido com responsabilidade, convida ao discernimento, ao debate informado e à prudência, não à caça sensacionalista de símbolos. A pergunta relevante hoje é: onde colocamos nossa confiança? Em comodidades, em instituições, em hábitos de consumo ou em atalhos que nos acomodam? O texto pode nos provocar a examinar pequenas concessões diárias, aceitar prazos éticos por ganho imediato ou adaptar comportamentos para encaixar em sistemas que, somadas, mudam nossa vida e nossas prioridades. Pense em uma proposta que promete solução rápida e pede só um ajuste pequeno. Assinar algo sem ler, normalizar uma mentira pequena para manter status ou escolher uma prática que te distancia de valores que antes eram importantes. São decisões repetidas, que, com o tempo, definem quem somos. Recusar esses atalhos é uma forma prática de resistir à marca. 3 perguntas para você. Em que situações você aceita atalhos por comodidade? Que conveniência hoje tem custo moral amanhã? Onde precisamos de mais clareza e limites pessoais? Responda com sinceridade nos comentários. É assim que a comunidade aprende. O que 666 e 616 nos mostram é o valor da leitura atenta. Não se trata de superstição, mas de método e pergunta ética. O número aponta para escolhas humanas e para a história de transmissão do texto. Tirar o fetiche dos algarismos e focar no contexto nos ajuda a entender intenções autorais, reações históricas e lições práticas para hoje. Em síntese, 666 e sua variante 616 funciona como recurso literário e indicador histórico, não como amuleto mágico. Suas variações revelam processos de transmissão textual, estratégias interpretativas como a gematria e as ansiedades de diferentes épocas. E longe de alimentar pânico, o estudo dessas cifras oferece uma lente crítica para entender como escolhas coletivas e estruturas de poder foram simbolizadas no texto.